É, só um minutinho. Então, só para introduzir o assunto, a gente tem que ter em mente que atualmente há um aumento da disponibilidade de recursos, né, de imagem para o paciente. Então, hoje em dia, os exames de imagem são muito mais disponíveis para o paciente. E isso vai fazer com que tenha um aumento da incidência dessas lesões hepáticas, né, no nosso diagnóstico. Diante disso, a gente sempre tem que ter as características desse paciente que a gente está atendendo. Ver se esse paciente possui alguma história de doença hepática, se é um rígido, se é um paciente que não tem comorbidades, não tem alterações laboratoriais, de marcadores tumorais, e isso vai fazer com que a gente pense mais em lesões benignas, né? Por outro lado, os pacientes cirróticos, sempre que apresentarem um nódulo hepático, a gente sempre deve considerar, como primeira hipótese, um tumor hepático, né? Um hepatocarcinoma. E aí sim fazer o diagnóstico diferencial com outros nódulos macro-regenerativos ou nódulos displásicos. É, Geralmente esses pacientes vão chegar com diagnósticos com exames de imagem mais fáceis, né, que é o ultrassom, que é o que a gente utiliza inicialmente para investigação. E após isso, pode ser utilizada a tomografia com contraste, ressonância com gadolínio, para poder fazer a caracterização vascular desses nódulos. É, Essas lesões, geralmente, elas são contrastadas na fase arterial. Então, o que vai diferenciar é justamente o comportamento delas na fase tardia, sendo que as lesões malignas elas possuem um caráter mais hipodenso e as lesões benignas elas podem ser hiperisodensas na fase tardia. A gente vai falar hoje das lesões benignas, né? Cisto hepático, hemangioma, a hiperplasia nodular focal e o adenoma. E na próxima aula, colangiocarcinoma, o HCC e metástases. Falando um pouco, então, sobre as lesões císticas, geralmente elas podem ser solitárias ou múltiplas, com a doença policística, e é devido a um processo de exclusão das porções dos ductos hepatobiliares, que deixam de ter qualquer comunicação com o restante do sistema ductal. Então, são assim que essas lesões aparecem. Elas geralmente são assintomáticas, pequenas, mas também podem atingir tamanhos até 30 centímetros, e com o aumento desse tamanho apresentar algum sintoma, como dor abdominal, saciedade precoce. O ultrassom vai ser o melhor exame de imagem para o diagnóstico dessas lesões, e geralmente elas são anecóicas, uniloculares, com paredes imperceptíveis e um reforço acústico posterior. Já nos exames contrastados, elas não têm qualquer realce vascular, uma vez que elas são lesões avasculares, né? Não existe risco de degeneração dessas lesões. A abordagem geralmente é conservadora e sem necessidade de follow-up. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para a gente caracterizar essas lesões, sendo que antes disso, eu queria só lembrar alguns conceitos. Por exemplo, no ultrassom, quando a gente fala de densidade, a gente vai utilizar os termos hiperecogênicos, quando a lesão é mais branca, hipo ou isoecogênico, ecogenicidade mais parecida com o parênquima que a gente está estudando, por exemplo, e anecoico quando ela é mais pretinha. Então, no cisto simples, as paredes vão ser finas, o conteúdo anecoico e reforço acústico posterior, que é essa partezinha branca que fica mais reforçada atrás da lesão. Já na tomografia, a gente vai utilizar os termos de densidade, né? Hiperdenso, hipodenso. E no cisto simples, ele, tanto na fase pré-contraste, que é essa primeira imagem, quanto na fase contrastada, ela vai ter a mesma característica, uma lesão bem delimitada, homogênea, hipodensa e sem realce pelo contraste. Já na ressonância, caso a gente peça uma ressonância, que não é o caso do cisto simples, né, que geralmente a gente fica só no ultrassom, na ressonância a gente vai avaliar as fases, né?
não só assim, falando de maneira geral, em T1 e T2. T2 é quando o líquido vai estar corado mais em branco, né? Então, na fase T2, no cisto simples, ele vai estar mais branquinho como líquido, já que ele possui um conteúdo líquido. E em T1, o que está mais corado assim para branco, né, que é sinal, que a gente, na ressonância, a gente utiliza o termo sinal, é a parte de gordura e tecidos moles. Então, na fase em T1, que é a segunda imagem, ele vai estar mais com menos sinal. E a terceira imagem, que é contrastado, não vai ter qualquer contraste. Falando um pouquinho dos cistos adenomas, são cerca de 1 a 5% dos cistos hepáticos e podem apresentar grandes dimensões, até maior do que 4 centímetros, né? Eles podem ser do tipo serosos ou mucinosos, e a grande maioria é intrahepático, a minoria pode ser nas vias biliares extrahepáticas. O exame, o ultrassom, né? Ele vai se apresentar como uma lesão hipoecóica também, é, hipoecóica, na verdade, com paredes espessadas e irregulares. Elas são, e a gente se preocupa porque são lesões precoces no carcinoma, né? Apesar de não ter qualquer característica que pode, nada específico que diga que vai evoluir para essa lesão. E geralmente recomenda-se a ectaresia cirúrgica. Então, aqui coloquei duas imagens de cistadenoma, que são lesões mais septadas, então na tomografia, que sempre é complementar a ultrassonografia, né, nesses casos, a gente vai ter melhor caracterização dos septos, e na ressonância ela vai ter um aspecto parecido com os cistos também. Na fase T1 vai ser mais homogênea e com baixa intensidade, e T2 com alta intensidade. Eu trouxe também os cistos idáticos porque é muito prevalente na nossa região. Então, os cistos idáticos, eles surgem como uma consequência da infecção, né, por equinococo. São lesões geralmente que estão em grande tensão, geralmente se rompem. Podem ser totalmente assintomáticos, mas também pode, quando os cistos são de grandes dimensões, eles podem desencadear uma resposta inflamatória grave. A aparência no ultrassom é bastante semelhante a um cisto simples, e a TC é o que vai caracterizar melhor essas lesões. Sobre os hemangiomas, essas vão ser as lesões focais mais frequentes, em torno de 5%, devido à ectasia progressiva de alguns vasos sanguíneos. Elas podem estar presentes em qualquer faixa etária, geralmente um intervalo entre 30 a 50 anos é mais frequente e mais predominante no sexo feminino. Elas podem ser pequenas, centímetros, solitários, geralmente sintomáticos e bem delimitados, algumas possibilidades de crescimento maior do que 10 centímetros, que a gente considera hemangiomas gigantes, e aí sim podem causar sintomas compressivos, dor abdominal. Não tem nenhuma relação com o uso de anticoncepcional. Microscopicamente, ela vai ser vista uma cavidade cheia de sangue que é delimitada por células endoteliais. Podem ainda ter calcificações, trombose e fibrose em lesões que têm um tamanho mais considerável, né? Não vai causar qualquer alteração no hepatograma e nem marcadores. Eles podem também ser nódulos solitários e fibrosos, que aí a gente vai precisar fazer um diagnóstico diferencial com tumor maligno. Geralmente, na ecografia, ela se apresenta como uma massa hiperecogênica, ou seja, mais branquinha, homogênea, com limites definidos, contornos arredondados, como se fosse um algodão, e reforço posterior. Já nos exames contrastados, eles vão ter um realce periférico inicial, globuliforme, com uma progressão centrípeta do contraste da fase arterial até tardia. Na ressonância vai ter hipersinal em T2, né? Apresentar mais branquinho em T2. A ultrassom contrastada também vai ter o mesmo aspecto. A biópsia é raramente utilizada para fazer o diagnóstico dessas lesões, e quando é necessária, precisa de uma margem sã entre da cápsula hepática e a lesão. A conduta no hemangioma geralmente é conservadora, não tem necessidade de follow-up.
a longo prazo, não tem necessidade de cessão do anticoncepcional, não tem necessidade de acompanhamento durante a gestação. Quando existe a presença dos sintomas, né, pode ser indicada resecção cirúrgica, uma enucleação, ablação percutânea com radiofrequência ou micro-ondas. Então, a característica no ultrassom vai ser uma massa hiperecogênica, homogênea, com limites bem definidos, contornos arredondados e lobulados e com repouso posterior. Na ressonância, em T2, que é a primeira imagem, né, ela vai ter um sinal hiperintenso, em T1 vai ter um sinal hipointenso, e durante a contrastação, né, que são as próximas imagens, as de baixo, no início ela tem um realce periférico que vai caminhando para a central, um preenchimento gradual que na fase tardia vai estar completamente corado. Sobre a hiperplasia nodular focal, a segunda lesão benigna mais comum, né, após o hemangioma, mais prevalente também no sexo feminino, mas também não tem relação com anticoncepcional, gravidez. Aparece também na faixa etária entre 30 e 50 anos, com maior prevalência. A origem dessa lesão na reação hiperplásica a uma malformação vascular hepática, pode ser congênita ou adquirida. O diagnóstico geralmente é incidental, mas também podem haver alguns sintomas. O objetivo maior nesse tipo de lesão é justamente fazer a diferenciação com as lesões hipervasculares, que são o adenoma, o hepatocarcinoma e as metástases. O que ela vai ter de característica própria é uma cicatriz fibrosa central, que é uma artéria distrófica que determina um fluxo vascular explosivo para o tumor, diferente do restante do parênquima, que tem a vascularização mais portal. Não vai ter também qualquer alteração no hepatograma e nem nos marcadores tumorais. Quase sempre é uma lesão única, e 20 a 30% podem ter várias lesões, e geralmente são menores que 5 centímetros. As lesões são de tamanho estáveis. Ela pode estar relacionada também com outras lesões, pode estar associada a algumas anomalias vasculares, como a síndrome de Hendo-Osler, que é aquela telangiectasia familiar, Budd-Chiari, genesia de veia porta, venopatia portal, reforçando a hipótese de que é uma formação vascular. Não está ligada a grandes complicações, não tem risco de hemorragia, nem de transformação maligna, não tem necessidade de terapêutica, nem de vigilância clínica ou radiológica, também não tem necessidade de interrupção de anticoncepcional, acompanhamento na gravidez. Quando essas lesões são grandes, podem também causar os sintomas que são relacionados mais à compressão, né, dor abdominal, obstrução biliar ou vascular. A conduta geralmente é conservadora, sem necessidade de acompanhamento. A ressecção cirúrgica vai estar reservada para as lesões que têm crescimento progressivo e lesões de grandes dimensões. No diagnóstico, né, o ultrassom, ela vai ser uma lesão hipoisodensa. Nessa primeira imagem, a gente vê que é uma lesão que tem uma coloração praticamente igual ao parênquima hepático, mas vai ter essa cicatriz central, com a artéria, né? No Doppler, essa vai mostrar o fluxo dessa artéria de forma irradiada, né, em sentido centrífugo. E o ultrassom com Doppler tem alta especificidade, mas baixa sensibilidade. E na ausência da definição por Doppler, pode ser utilizada a ultrassom com contraste, que vai ter um enchimento mais homogêneo na fase arterial, pode identificar a artéria, né, irradiando do centro para a periferia, com a cicatriz central, durante a administração do contraste. Na ressonância, na fase T1, pode ser iso ou hipodenso, relativamente homogêneo. Em T2, a cicatriz pode ser hiperintensa, que é a primeira imagem, letra A. Na letra C, que é a fase arterial, ela pode ter um realce difuso de todo o nódulo e a cicatriz central mais hipointensa.
E na fase portal e tardia, ela vai se homogeneizar com parênquima. Aí a cicatriz pode ficar mais bem visível na fase tardia. A ressonância tem uma sensibilidade maior do que o ultrassom e a tomografia, uma especificidade de quase 100%. Quando as lesões são menores que 3 centímetros, a sensibilidade pode ser menor, devido à falta dessa cicatriz central. O ultrassom, nesse caso, a gente pode utilizar o ultrassom com contraste, né, para tentar fazer a captura centrífuga desse contraste. E os meios de contraste específico para o fígado, eles vão aumentar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico. E também ajudar na diferenciação com adenoma hepatocelular. Se persistir a dúvida diagnóstica, apesar da ressonância e da ultrassom com contraste, aí sim a gente pensa em fazer uma biópsia. No histopatológico dessas lesões, ela vai ser característica por hepatócitos normais, organizados com nódulo de regeneração e a cicatriz fibrosa central, mesmo que a gente vê na macro, a gente vai ver na microscopia. E aqui tem um fluxograma só em relação ao que foi explicado, né? Em relação à suspeita de uma hiperplasia nodular focal, realizada uma ressonância com contraste, se o diagnóstico for seguro, a gente pode fazer a abstenção terapêutica. Se o diagnóstico for incerto, com tamanhos maiores que 3 centímetros, a gente pode pensar na biópsia e confirmar o HNF. Se for menor do que 3 centímetros, a gente pode fazer a ecografia com contraste, ultrassom com contraste, e se o diagnóstico confirmar, a gente tem segurança em fazer a abstenção terapêutica. Se o diagnóstico for incerto, a gente pode optar pela biópsia hepática. E os adenomas, né? Os adenomas são os tumores compostos por uma proliferação monoclonal hepatocítica benigna, em que na histologia a gente vai ver um tumor bem limitado, poucas vezes encapsulado, trabeculado, bem diferenciado e sem tríade portal nos ductos biliares interlobares. A vascularização dele é exclusivamente arterial, pode haver zonas de necrose e hemorragia. Geralmente são lesões únicas, o tamanho pode ser variável, por vezes podem ser múltiplos, quando tem mais de 10 a gente chama de adenomatose. E ele é importante porque esse sim vai ter complicações, né? Que é a hemorragia e principalmente a transformação maligna. Algumas vezes podem haver hemorragia intratumoral e intraperitoneal, com a ruptura desses adenomas, e isso principalmente está relacionado com o aumento do tamanho da lesão. O risco de transformação maligna é de 5%, e também está relacionado com tamanhos superiores a 5 centímetros, ao sexo masculino e o subtipo molecular, principalmente o que tem beta-catenina mutado. São relativamente raros, prevalência 10 vezes inferior ao HNF, são mais frequentes também em mulheres jovens, entre 20 a 50 anos, e neste caso, sim, vão ser hormônios dependentes. Então, o uso de anticoncepcional e gravidez são fatores de risco, tanto para o aparecimento quanto para o aumento do tamanho do adenoma. E também é descrito a regressão desses tumores com a interrupção do anticoncepcional. Com o consumo de anabolizantes, né? Sendo que, e também na patologia em algumas patologias com tratamento de anemia de Fanconi, são descritos o aparecimento dos adenomas. A obesidade e a síndrome metabólica também vão estar relacionados com o aumento da incidência do adenoma. 50% podem ser sintomáticos, com dor crônica e sensação de peso. A hemorragia intratumoral ou intraperitoneal pode provocar dor abdominal aguda, anemia e até um choque hemorrágico. Geralmente são achados casuais em imagens. O laboratório, a única alteração pode vir como uma síndrome inflamatória, com PCR aumentado, e pode também ter colestase anictérica.
Já os estudos com imagem, eles vão variar de acordo com os subgrupos, com subtipos moleculares, né? Existem alguns relatos também da associação dos adenomas com outras patologias raras, como a diabetes de início no jovem, o MOD3, sobrecarga de ferro, talassemia, a síndrome de McCune-Albright, acho que é assim que fala, que é aquela síndrome com manchas de café com leite e uma hipersecreção endócrina. E também relacionados com doenças hepáticas como a genesia da veia porta, trombose portal, síndrome de Budd-Chiari, que favorece o aparecimento do HNF e do adenoma. O adenoma tem vários subtipos e é importante a gente saber esses subtipos porque dependendo de qual deles a gente for estudar, eles estão mais relacionados a complicações, né? Então, o adenoma com HNF1 alfa mutado, ele codifica um fator de transcrição que faz a diferenciação hepatocítica e o metabolismo lipídico. Existe associação dessa mutação do HNF1 alfa com diabetes tipo 2 hereditárias em jovens, né? Que é o MOD tipo 3. 30 a 40% desses adenomas têm mutações que inativam o gene do HNF1 alfa. Em 90% dos casos, essa mutação, elas são somáticas e fazem com que haja aparecimento do adenoma esporadicamente. E em 10% dos casos, existem outras mutações que vão estar associadas a diabetes em jovens, né, do MOD3. Então, quando a gente vê quando a gente detecta adenomatose com adenomas com HNF1 alfa inativado, a gente deve buscar sempre a detecção da mutação germinativa, porque a gente pode estar diante de uma adenomatose familiar com diabetes também em MOD tipo 3. O diagnóstico geralmente é a ressonância para todos os tipos de adenoma, né? Alguns subtipos moleculares eles vão ter características específicas na ressonância. Ele vai ser bastante específico para identificação do adenoma com a HNF1 alfa mutado e adenomas inflamatórios. E o grande desafio é a identificação de outros subtipos de adenoma e a distinção entre os verdadeiros adenomas e as lesões malignas. Essas lesões, a lesão, no caso, com essa mutação, ela vai ter um realce periférico homogêneo em exames de imagem contrastados. Na ecografia, não vai ter nenhuma cinética específica. E aqui nas imagens, na ressonância, tanto em T1 quanto em T2, que é a imagem 1 e a imagem C, o sinal vai estar diminuído. Em T2 pode apresentar um hipossinal, um hipersinal bem discreto, bem difícil de ver. Na fase arterial, que é a imagem D, pode apresentar um pequeno realce muito fraco, que não vai persistir na fase portal, né, que a imagem E, e nem na fase tardia, que é a imagem F, que é o chamado pseudo washout, sendo que é muito discreto, né? Na D quase não dá para ver, E e F, ele tem uma diminuição do sinal na fase tardia e na fase portal, mas é bem discreto. No histopatológico dessa lesão, a gente vai ver a mutação do HNF1-alfa e esteatose significativa tumoral. Os adenomas inflamatórios, eles vão ser os mais prevalentes, eles vão ser em torno de 40 a 50% dos adenomas hepatocelulares, sendo a obesidade um fator de risco. Eles podem estar ligados a uma síndrome inflamatória sistêmica com aumento da PCR, às vezes febre e anemia inflamatória, constituindo uma síndrome quase que paraneoplásica, que vai melhorar com a ressecção do mesmo. Eles são secundários a mutações que envolvem esses genes, né, IL6, o JAK e o STAT, e essas mutações elas estão presentes
respectivamente 60, 10, 5 e 2%, né, dos adenomas inflamatórios. E todas essas mutações são mutuamente excludentes. Na ressonância, o adenoma inflamatório ele vai ter um hipersinal em T2, então a gente vê que é bem diferente do primeiro que a gente viu. Então, na imagem B, ele vai ter um hipersinal, e depois da injeção de contraste, na fase arterial, ele vai ter uma forma mais intensa e menos heterogênea, e vai persistir essa captação na fase contrastada, que é a letra D. No histopatológico, vão se caracterizar a presença de artérias distróficas, infiltrado inflamatório e dilatações sinusoidais. Na imunohistoquímica, a gente vai observar a sobreexpressão das proteínas de fase aguda de inflamação, como o PCR. E o adenoma com mutação beta-catenina, que pode estar tanto no exon 3 quanto no 6, no 7 e 8, eles vão ter essas mutações ativadoras da beta-catenina, que é codificada por esse gene, CTNNB1, e representam 10 a 15% desses tipos de adenoma. Eles vão ser mais prevalentes em homens, e elas ativam essa via, que é WNT, beta-catenina, fazendo uma translocação do núcleo de beta-catenina e ativação de genes alvos que vão codificar a glutamina sintase. Que na prática clínica, essas características vão ser reconhecidas só por imunohistoquímica. E esse tipo de adenoma está muito associado ao alto risco de transformação maligna. Já a mutação no exon 6, 7 e 8, que são a minoria desses adenomas, eles vão estar associados à ativação fraca dessa via, e é mais difícil identificar pela imunohistoquímica. Essas mutações no 7 e 8, elas são totalmente excludentes da mutação no 3. Elas estão menos associadas ao risco de transformação maligna. Eles são, e já falei, né, que eles são mutuamente excludentes. Podem coexistir também essa mutação com as mutações do JAK-STAT, ou seja, eles podem estar, 50% dos adenomas podem ter tanto a mutação ativadora da beta-catenina como do fenótipo inflamatório. Elas não vão ter características específicas na imagem, então só a histologia vai permitir o diagnóstico. No histopatológico dessas lesões, elas podem apresentar anomalias citológicas e formações pseudoglandulares. A imunohistoquímica vai detectar a localização nuclear da beta-catenina nos hepatócitos tumorais e a sobreexpressão da glutamina sintase. Eles têm, já o que tem beta-catenina mutada, né, no exon 6, 7 e 8, eles vão ter uma expressão baixa de glutamina sintase e também da translocação da beta-catenina. Então, vai ser muito mais difícil identificar pela imunohistoquímica. Também tem o adenoma com ativação da via Sonic Edge-Hog, eu acho que é assim que fala, que é um subtipo mais recente, identificado em 5% dos pacientes, que vão fazer ativação dessa via, e esses adenomas eles vão ser considerados como não classificados. Eles estão associados a um alto risco histológico e clínico de sangramento, mas também não há marcadores ou testes imunohistoquímicos que vão permitir o diagnóstico desse subtipo de adenoma na imunohistoquímica. E os adenomas sem classificação, que representam em torno de 5% dos adenomas e não tem nenhuma característica molecular, histológica ou clínica específica. Falando sobre o tratamento desses adenomas, né? A abordagem dessas lesões geralmente é mais agressiva, justamente pelo risco de malignização e de sangramento. Quando essas lesões têm dimensões superiores a 5 centímetros, a gente tem que ponderar a ressecção cirúrgica ou a ablação percutânea. Quando as dimensões são mais
reduzidas, a gente pode fazer uma abordagem conservadora, desde que o follow-up seja assegurado e regular por no mínimo 2 anos. Sendo que toda vez que a gente tem essa lesão no sexo masculino, a cirurgia está indicada pelo potencial de malignização. Algumas recomendações europeias, elas sugerem discutir uma discussão multidisciplinar para indicar biópsia hepática no fígado tumoral e não tumoral se houver suspeita de adenoma. E importante também é fazer a cessão da tomada do anticoncepcional e de anabolizantes. Nas mulheres, a ressecção pode ser discutida quando a lesão é maior do que 5 centímetros, devido ao risco de ruptura hemorrágica. Sempre deve ser ressecado em caso seja confirmado que é um adenoma do subtipo com beta-catenina, com a mutação de beta-catenina, porque tem maior risco de transformação maligna. Deve ser também ressecado quando há a evolução de tamanho durante o segmento. E os adenomas com menos de 5 centímetros e comprovado que não tem mutação de beta-catenina, eles podem ser vigiados em mulheres. De que forma vai ser feito isso? Após a primeira ressonância diagnóstica, é indicado realizar medidas higienodietéticas, perda de peso, interrupção do anticoncepcional e uma nova imagem a cada 6 meses. Se houver estabilização da lesão, esse controle pode ser anual. Se houver uma progressão significativa dessa lesão, a cirurgia é indicada. Aqui é um fluxograma para resumir o tratamento, né? Na suspeita de um adenoma hepatocelular, a gente vai realizar a imagem com contraste. Se for em homem, sempre vai ser indicada a ressecção. Se for em mulher com tamanho maior do que 5 centímetros, a ressecção está indicada junto com a parada de tomada de anticoncepcional. Quando a lesão é em mulher e tem um tamanho menor que 5 centímetros, e pode ser feita biópsia de fígado, tumoral e não tumoral. Se for identificado que é beta-catenina ativado, vai para ressecção. Se não houver indicação desse subtipo, a gente vai realizar o tratamento com perda de peso, parada do anticoncepcional e revisar a imagem em 6 meses. Se houver aumento do tamanho, também vai para ressecção. Se tiver estabilizado o tamanho, eu posso passar esse segmento para 1 ano. E foi isso. Essas foram as referências. Usei 3 artigos, um artigo português, um espanhol e um brasileiro, que são muito interessantes também, se vocês quiserem ler. E foi isso.